Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos para esta segunda aula do curso de consagração à Santíssima Virgem Maria. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora La Salete, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nesta nossa segunda aula nós iremos abordar dois pontos essenciais para a devoção à Santíssima Virgem segundo São Luís Maria Griot de Montfort. O primeiro ponto é o quanto que essa devoção é necessária para esses últimos tempos. O segundo ponto é o quanto ela nos une a Jesus, o quanto que ela nos une por meio da escravidão de amor. No primeiro ponto, quando São Luís nos ensina que a devoção nos é necessária nesses últimos tempos, nós podemos interpretar a palavra tempo em três aspectos. O primeiro aspecto é o tempo, a época em que São Luís escreve. Naquele momento, a França vivia um período de esfriamento espiritual. Para refrescar um pouco a nossa memória, São Luís ele vive em um tempo que antecede ali a Revolução Francesa, um período nefasto e demoníaco para a história da humanidade. Aqui nós não iremos fazer nenhuma síntese ou resumo desta época, porém peço a você que pesquise, que faça alguma investigação e você veja o quanto que a igreja padeceu e quantas pessoas morreram na Revolução Francesa. Então São Luís ele escreve já dentro desse contexto e difícil. O segundo aspecto que podemos também identificar na palavra últimos tempos é o nosso tempo. Esses tempos que nós estamos vivendo de esfriamento, de afastamento de Deus, que a sociedade está vivendo cada vez mais, um paganismo muito ferrenho. E o terceiro aspecto é os últimos tempos, ou seja, aqueles que antecedem a volta de Jesus. Tanto na época de São Luís como em nossa época, nós acreditamos que são tempos que antecedem a volta de Jesus. Então, a devoção à Nossa Senhora, ela nos mantém despertos para a segunda vinda de Jesus. E dentro desse aspecto da volta do Senhor, São Luís ele vai nos dizer que na primeira vinda de Jesus, ele veio por meio da Santíssima Virgem, ela foi ocultada por vontade dela e por vontade do Senhor, Deus. Porque os homens não tinham esclarecimento e não conhecia o seu filho. Então, para não confundir os homens, Deus a ocultou. Porque Jesus ainda não era conhecido, porque Jesus ainda não tinha sido manifestado. Para ilustrar o grau disso, ele vai citar São Dionísio, o Areopagita, um santo que vai dizer que quando viu Nossa Senhora, se não tivesse o conhecimento prévio de Jesus, da Santíssima Trindade, ele a teria tomado por divindade. Então, aquilo que Deus ocultou na primeira vinda de Jesus, ele irá revelar na segunda vinda, porque o mundo já conhece o seu Filho, porque o mundo conhece quem é Jesus. Então não há como confundir a mãe e o filho, muito pelo contrário, estão unidos, estão juntos. Portanto, nestes últimos tempos, Deus quer revelar e manifestar
a Santíssima Virgem, obra-prima de suas mãos, né? Ela que é a sua perfeita humilde, ela que soube ser fiel, ela que guardou a promessa, ela como nesses últimos tempos como uma via muito importante para nos conduzir a Deus. E São Luís vai nos lembrar que aquilo que Lúcifer perdeu por orgulho, Maria ganhou por humildade. O que Eva condenou e perdeu pela desobediência, salvou Maria pela desobediência. Eva obedeceu à serpente e condenou os seus filhos, entregou ao poder infernal. A Santíssima Virgem, por sua perfeita fidelidade ao Senhor Deus, nos salvou. Salvou consigo todos os filhos dela, e servos e consagrados a Deus. Então Nossa Senhora, pela sua perfeita obediência, nos salva. Ela nos tirou das mãos do demônio. E um dado muito importante que São Luís traz é que Deus não pôs somente uma inimizade, mas muitas inimizades. Uma inimizade entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Quer dizer que ele colocou antipatias, ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há como unir, não há como pôr no mesmo espaço. É uma luta, é um ódio ferrenho. Não tem como suportar essa luta. Então, nos últimos tempos, a Santíssima Virgem será uma grande arma que Deus concede aos devotos, aos seus filhos, para lutar contra o demônio. São Luís vai nos ensinar que a quem Deus quer fazer muito santo, o faz muito devoto da Santíssima Virgem, porque ela vai nos defender das armadilhas do demônio, das armadilhas de Satanás. O último dado é os apóstolos dos últimos tempos. Para esses últimos tempos, onde Deus quer revelar a sua mãe, mostrar ali a sua força, nesse segundo momento, ela como esta que vai defender os seus filhos, essa como vai manter os seus filhos unidos a Deus, e a gente pode ver isso na história, nas aparições de Nossa Senhora, sempre ela convidando a gente à conversão, à penitência, à oração, ela fazendo-se presença de Deus e sendo essa via que muitos pecadores acabam identificando de retorno profundo para o seu filho Jesus. Então, nesses últimos tempos, os que se colocarem à disposição de Deus, eles conhecerão a Nossa Senhora e amarão ela. E se consagrarão a Jesus por meio dela. Eles, segundo São Luís, serão ministros ardendo em chamas abrasadoras que lançarão fogo por toda parte, o fogo do divino amor. Chamas e flechas agudas serão eles nas mãos de Nossa Senhora, pronta para enfrentar o inimigo. Então Nossa Senhora ela será essa grande educadora dos santos dos últimos tempos. Então os consagrados nas mãos de Nossa Senhora serão como esse sinal, esse soldado, essa legião de Maria, que se coloca no enfrentamento do pecado, do demônio e do mundo. Eles trovejarão contra o pecado e lançarão brados contra o mundo. Fustigarão o demônio e suas asseclas. E para a vida ou para a morte transpassarão lado a lado com a espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Serão os verdadeiros santos. Então, este é o primeiro aspecto da devoção à Santíssima Virgem. Então, o quanto ela é necessária, o quanto ela é fundamental para estes últimos tempos, a devoção à Santíssima Virgem Maria.
Um segundo aspecto, nós iremos ver o quanto ela nos aproxima de Jesus. Primeiro ponto é entendermos que Jesus é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é quem nos une a Deus. Ele é o perfeito intermediador. Ele é o perfeito pontífice, né, que nos une ao Pai. O mediador perfeito é Jesus. Na primeira verdade dessa segunda parte do ponto, é que Jesus ele está tão unido a Nossa Senhora, ele está tão unido à Santíssima Virgem, que seria mais fácil separar a luz do sol do que Jesus de Maria, vai dizer São Luís. Porque ela ama tanto Jesus e Jesus a ama tanto que é impossível separar os dois. O que mais dói no coração de São Luís, diante dessas verdades, é que não são os hereges que duvidam, porque eles já duvidam mesmo, né? Os hereges duvidam, os protestantes duvidam, não acreditam muito na Santíssima Virgem. Mas o que dói no coração de São Luís são os católicos duvidarem dessa verdade, que a Santíssima Virgem está unida a Jesus. Isso daí machuca no coração dele. Quanto mais católicos estudados, católicos que estudam, conhecem a doutrina, conhecem os ensinamentos da Santa Madre Igreja. Então, isso torna um peso maior. O segundo ponto é que pertencemos a Jesus. Ele nos comprou com o seu sangue. No batismo, nós deixamos de ser escravos de Satanás e nos tornamos escravos de Deus. E ele vai se valer de uma tradução, até mesmo citada no Concílio de Trento. A palavra servos, antes lá, na época de Jesus, não existia. Não existia um servo, né? Um servo como a gente pensa hoje como um empregado que tem um salário. Não, era escravo. E um escravo não, ele é todo do Senhor, ele não tem voz. Ele é todo do Senhor. Então no batismo nós nos tornamos todos de Deus, né? E quando somos batizados, o Espírito Santo que vem sobre nós e nos torna filhos de Deus, nos enchendo com a sua graça, ele nos põe como essas chamas no mundo, né? Essas chamas abrasadoras que anunciam que tem uma vida nova em Cristo. E segundo São Luís, tudo isso, né, que Deus realiza em nossa vida são os talentos, são os dons, porque a gente não compra a filiação. Jesus nos dá gratuitamente por meio da sua cruz. Entretanto, lembrando da parábola lá dos talentos, Jesus ele declara, né, que condenado o servo inútil, aquele que não fizer valer o seu talento. Então, de certa forma, isso quer dizer que Jesus quer receber frutos de nossas mesquinhas pessoas, né? Então, Jesus espera que a gente ponha os nossos dons a serviço dos outros, para que sejam boas ações, boas obras. E com esse intuito, com essas palavras de Jesus, o Espírito Santo, ele nos fala que Jesus é o único fim das nossas boas obras, que devemos servi-lo não somente como servidores assalariados, mas como escravos, não esperando algo em troca, como os assalariados que trabalham ali por um salário, mas como escravos que fazem pelo Senhor, por aquilo que Ele é. Ele nos explica que existem 3 escravidões: a escravidão por natureza, né, a escravidão por constrangimento e a escravidão por livre vontade.
A escravidão por natureza é que nós somos todos escravos de Deus. Deus nos criou. A escravidão por constrangimento são os demônios e os réprobos. Os justos e os santos, eles são escravos por livre vontade, de coração. E é dentro deste serviço de entrega total, né, a Deus, que essa é a proposta da escravidão de amor, da devoção à Santíssima Virgem. Então, Jesus, sendo nosso Senhor e nos resgatando com o preço do seu sangue, nos torna escravos. Escravos no sentido de nos tirar das mãos do demônio e nos levar de volta para as mãos de Deus. E dentro dessa realidade de Senhor, nós chamamos a Santíssima Virgem de Nossa Senhora, porque Jesus é Senhor. E sabendo também que Nossa Senhora tem participação do reinado de Cristo e também do seu senhorio, São Luís enxerga que seremos voluntariamente escravos de Jesus, mais perfeitamente sendo voluntários escravos da Santíssima Virgem Maria, né? Fazendo esses serve Christi, né? O serviço de Cristo mesmo. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir a nós e é também o meio de que nós devemos servir para ir a Ele, bem diferente de outras criaturas, as quais, se a elas nos apegarmos, poderão antes nos afastar do que nos aproximar de Deus. Né? Então não há aí uma comparação com as outras criaturas de Nossa Senhora. Né? A gente comparar Nossa Senhora com um ídolo, comparar Nossa Senhora com um anjo, comparar Nossa Senhora com outro santo. Muito pelo contrário. Nossa Senhora, ela nos une a Deus. Ela jamais irá nos afastar do poderio de Deus. Então, ela como rainha desse reinado de Cristo, ela também possui súditos. E esses súditos são os escravos. Escravos não por, digamos assim, resgate dela diretamente, mas pelo resgate de Cristo. E reconhecendo também que ela é essa criatura sublime que Deus está nos dando como uma grande arma para estes últimos tempos, nos consagrar a Jesus por meio dela. Então, neste primeiro momento, para a gente voltar toda a nossa capacidade de entrega e de devoção a Deus, precisamos fazer esse caminho de volta, né? Reconhecendo o nosso batismo, reconhecendo a nossa pertença a Deus. E nós fazemos isso fazendo despojamento. Primeiro despojamento que São Luís ele vai ele começa falando dos nossos pecados, das nossas fraquezas, né? Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes do que um catavento. Tudo que temos em nosso íntimo é nada e pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno. Então, vendo esse nosso afastamento, mesmo depois do nosso batismo, São Luís ele vai nos ensinar uma via segura de volta para Deus, que é a Santíssima Virgem Maria. E nesse passo de retorno e de
como que você pegasse na mão de Nossa Senhora e voltasse diante de Jesus e falasse: Senhor, eu não vivi bem as promessas do meu batismo, eu quero hoje, com o auxílio de vossa mãe, me entregar a vós, para eu ser todo vosso, como ela também foi. E nesse processo você vai fazendo também um despojamento de si mesmo. No primeiro passo desse despojamento, nessa primeira verdade, é o autoconhecimento. O quanto você precisa se autoconhecer, reconhecer-se pecador, reconhecer as suas fragilidades, para ir desapegando desses pecados. O segundo instrumento para realizar esse despojamento, para melhor se consagrar a Deus, é renunciar às suas vontades, renunciar às nossas vontades. Porque fazer a nossa vontade, a nossa vontade aí manchada pelo pecado, pela corrupção, às vezes nos afasta de Deus. Então saber renunciar também àquilo que nós queremos e abraçar a vontade de Deus. E o terceiro passo é ter uma devoção profunda a Nossa Senhora, uma devoção preferida à Santíssima Virgem. Ela que nos leva com mais certeza a esse aniquilamento do próprio eu. Ela é a devoção mais santificante. Reconhecer que Deus nos entregou na cruz. Jesus nos entregou na cruz a Santíssima Virgem. Então somos consagrados não por alguém simplesmente, mas porque o próprio Deus nos entregou a ela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, que a nossa vida seja cada vez mais entregues a Deus, como a Santíssima Virgem fez, e por isso nos consagramos a ela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Salve Maria.